Olá, tudo bem? Me chamo Lúcia Dutra, sou advogada e hoje nós vamos falar acerca de um tema importantíssimo para o nosso sistema de proteção social, que é a Seguridade Social. Bom, antes de tudo, nós devemos entender que a Seguridade Social ela tem previsão constitucional no artigo 194 da Constituição Federal de 1988. Mas o que é, afinal de contas, a Seguridade Social? Bom, ela é um tripé e é formado pela saúde, tá certo? Pela previdência, que é o tema desse canal, e pela assistência social. A saúde, como nós sabemos, é um direito universal que não é inerente somente aos cidadãos brasileiros. No caso do Brasil, a saúde ela é ofertada aos cidadãos por meio da Seguridade Social. E aqui nós temos alguns exemplos, como por exemplo o SUS, que é de acesso a todos, certo? Inclusive para estrangeiros que estiverem passando um período no Brasil. Então não é necessariamente um ato exclusivo de pessoas naturalizadas ou brasileiras, tá certo? A assistência social, ela é de fato para quem precisa. E nela nós temos um exemplo como o BPC Loas ou Bolsa Família. Já a Previdência Social, né, que cuida da questão das aposentadorias, por exemplo, possui um caráter contributivo, ou seja, para a pessoa receber, ela tem que ter pago. E também, no caso, uma obrigatoriedade, tá certo? A pessoa ela tem que exercer uma atividade remunerada e, obrigatoriamente, ela é filiada e deve contribuir para que possa usufruir dessa previdência social. A filiação, o custeio da previdência, enfim, estão todos disciplinados em algumas leis. E aqui eu cito a Lei de Custeio do Regime Geral, a Lei de Benefícios, o Regulamento da Previdência, a LOAS, as portarias do INSS, como por exemplo a Portaria 128 e as GIRBEM 990, 991 e 993, que tratam a questão de manutenção, concessão e atuação recursal. Mas quem são esses segurados do INSS? São todos iguais? Qualquer um pode ser segurado do INSS? Bom, nós temos alguns exemplos, né? Nós temos um rol de pessoas e vou citar os exemplos. O primeiro é o segurado empregado, que ele pode ser um empregado urbano ou rural, com vínculo de subordinação e remuneração a uma empresa, tá certo? Essa atividade desenvolvida por esse empregado deve ser necessariamente para oferir lucro para a empresa, tá certo? O segundo é o doméstico. O doméstico, diferentemente do empregado, a atividade que ele exerce não é de oferir lucro, porque o doméstico normalmente trabalha em um local que é residência de alguém para uma pessoa ou para uma família. Então, essa atividade que esse segurado doméstico exerce não tem fins lucrativos. Normalmente, essa atividade envolve questões de zelo doméstico, né? Questão de limpeza e organização, por exemplo. O contribuinte individual, que é uma pessoa que trabalha por conta própria ou por meio de algumas cooperativas. E o segurado especial, que é o pequeno produtor rural, o pescador artesanal e os familiares dessas pessoas que vivem um regime de economia familiar. Mas é importante ter em mente que esse regime de economia familiar em um estado não urbano, ou seja, em um estado rural, deve ser o meio de vida dessas pessoas, tá certo? E o facultativo, que é o último tipo de segurado, que é quem de fato decide contribuir, mesmo sem exercer uma atividade remunerada, desde que essa pessoa, tá certo, tenha mais de 14 anos. Bom, compreender essa estrutura da Seguridade Social é essencial para saber quem tem direito aos benefícios do INSS e como garantir essa proteção. Eu agradeço se você me acompanhou até agora e muito obrigada.